Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres extraordinárias, assim como você que está aqui me ouvindo. No episódio de hoje, eu vou pegar algumas perguntas que eu recebi no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas na sexta-feira, dia 15 de abril de 2022, não sei quando você está ouvindo esse podcast. E eu abri para as pessoas perguntarem sobre dinheiro, abundância, manifestação, entre outras coisas. E recebi muita coisa legal que eu acho que pode ficar bem interessante, bem dinâmico, talvez daí para expandir, trazendo isso aqui para o podcast. Então, sem mais delongas, vou pegar algumas perguntas e trazer aqui. Bom, só um disclaimer, né? Eu vou manter a anonimidade de todo mundo que perguntou por lá, porque as pessoas não sabiam que talvez isso virasse um podcast, não é mesmo? Então, eu não vou falar de quem é a pergunta, mas eu vou ler as perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual o papel do cocriar quando estamos em escassez pelo destino ou karma? É possível mudar? Bom, começando aqui, que eu não acredito que a gente é destinado a viver algo ou que o nosso karma vai fazer com que a gente viva algo bem específico para sempre. Eu, Patrícia, acredito que a gente tá aqui nessa experiência, né, na vida, para evoluir. E qual seria o sentido da gente poder evoluir se a gente não consegue sair do nosso samsara, né, da nossa roda kármica? Para mim não teria sentido, né? Eu acho que justamente a gente tem a capacidade de sair desses lugares, seja por karma, seja por como a gente tá vendo o mundo, a vida, enfim. Então, a partir dessa base, né, eu acredito... Vamos lá, vou voltar um pouquinho, né? Pra mim, o que é karma? É algo que pode ter vindo de uma outra vida, outra realidade, ou pode ter surgido nessa, isso não é a minha opinião, e que faz com que a gente acabe estando mais... atuando mais, vamos dizer assim, na verdade, de uma certa forma. Então, eu acredito que, assim, por karma, a gente pode entender que algumas ações nossas nos levaram a alguns lugares, né? E karma pode ser positivo também. E a gente pode, estando nesse lugar, escolher ir para outro, né? Então, não acho que a gente tem que ficar sempre repetindo isso, senão não haveria nunca nenhum tipo de evolução. Bom, então o papel de cocriar, na minha opinião, é justamente o seguinte: ter uma percepção, e aí precisa ser trabalhado a autopercepção, né? Porque você nunca vai conseguir mudar um padrão se você nem se percebe, se você não percebe como você tá agindo, o que você tá pensando, o que você tá sentindo. No AME, inclusive, a gente trabalha exatamente essas questões para poder fazer mudança de padrão, né? Senão... de nada adianta alguém aprender a materializar alguma coisa. E o WAM, caso você não saiba, é o meu workshop online de abundância, materialização e dinheiro, né? Então, nada adianta você aprender a materializar, a cocriar, se você tá vibrando ainda numa energia de escassez e não de abundância. Então, para isso, a abundância no WAM é o workshop de abundância, materialização e dinheiro, né? Ela vem antes. Aprender a se conectar com isso, para mim, é a parte principal. Ela vem antes de você querer cocriar. Então, se você tá se percebendo em um padrão, alguma coisa assim, né? Maravilha, você já tá tendo um pouco mais de autopercepção. E aí você precisa aprender a sair disso, né? A fazer as coisas de maneira diferente. E tem uma história que eu gosto muito de contar, eu conto sempre nesse WAM, né? No workshop. E muitas vezes nos cursos de Reiki, que é a seguinte. Eu sempre tive uma relação mais difícil com a minha mãe, tá? Sempre não, vai, mas na adolescência minha relação com a minha mãe ficou muito, muito, muito difícil. Não era desafiadora, ela era difícil mesmo. E a gente não se dava, assim, a gente se bicava por tudo, a gente é muito parecida. E a forma com que a gente fala é muito parecida, né? A gente é bem cabeça dura também, bem resistente a mudanças, a gente fala de uma maneira muito direta. Então era faísca pra todo lado o tempo inteiro. E conforme eu saí de casa, né, saí da casa dela, eu tinha 23 anos, fui morar com o Vi, meu marido hoje.
a gente foi assim, né, criando um pouco mais de espaço entre nós, e que foi muito importante para nossa relação. E eu, também mais ou menos desde essa época, comecei a mergulhar muito na parte de me reconhecer, né? Quem já ouviu minha história, em algum episódio que eu devo contar, mas eu sempre fui muito conectada comigo, com a vida, com tudo. Isso foi algo que a minha mãe trouxe, né, pra mim e pra minha irmã, desde a nossa infância. E aí houve um momento, ou houveram momentos onde eu resolvi me desconectar completamente. Foi uma desconexão bem consciente, eu pedi pra me desconectar. E nessa época que eu saí da casa dela, várias coisas estavam acontecendo onde eu tava pedindo pra me conectar de novo, né? Eu entrei em depressão, enfim, N questões. E desde então eu comecei a mudar vários padrões meus, várias coisas. Eu comecei um mergulho muito profundo na minha própria trajetória, né? De me conhecer, de me perceber e tudo. Só que, o que acontece? Geralmente, as pessoas mais próximas de nós, elas não vão perceber, ou elas vão demorar muito mais para perceber do que pessoas menos próximas, né? Perceber essa mudança. Por quê? Existe uma coisa chamada cristalização. Então, vou fazer uma aula sobre isso e mais um monte de coisa do funcionamento do nosso cérebro e o nosso sistema nervoso também, especialmente sobre o viés energético e como apaziguar o nosso sistema nervoso, que é responsável pelas nossas reações, né, na maioria das vezes. E, enfim, mas vou tentar simplificar ao máximo aqui, já que eu já vou trazer tudo isso na Masterclass, que vai ser da Magic Box, uma plataforma maravilhosa de assinatura, é uma plataforma de assinatura mensal, com masterclasses mensais, enfim, vou deixar o link aqui na descrição desse podcast para quem quiser ver tanto sobre o WAM, que está aberto, né, o workshop, quanto sobre a Magic Box, que é essa plataforma que está sempre aberta, para quem quiser participar. E, bom, então, cristalizações, né? Geralmente quando a gente convive com alguém a vida inteira, né, nossos pais, irmãos, familiares ou até amigos bem próximos, a gente vai assumir muitas coisas sobre essas pessoas. A gente olha e fala assim, eu já te conheço. Maravilha, não, eu já te conheço, eu já sei como você vai reagir se eu falar tal coisa, eu já sei como você vai reagir se eu falar essa outra coisa. E a gente costuma operar a partir disso, dessas percepções de que a gente já conhece as pessoas. Então, quando a gente muda e alguém próximo, nesse caso minha mãe, que já me conhece, né? Minha mãe é a pessoa que me conhece a minha vida inteira. Ela realmente acompanhou, né? Todas as minhas fases, todas as minhas questões. Ela é uma pessoa que com propriedade poderia dizer, eu já te conheço. Só que esse conhecimento, essa percepção de conhecimento, ela é muito limitada. Parece que a gente sabe tudo sobre outra pessoa, mas na verdade a gente não sabe 1/10, né, do que ela é. Especialmente quando a gente cristaliza, porque a gente começa a deixar de ver tudo de diferente que a pessoa é, diferente do que a gente acha que ela é. Então a gente meio que não consegue enxergar. É assim, realmente muito louco, é como se aquilo ficasse invisível pra gente. E aí acontecia muito isso na minha relação com a minha mãe. Eu tava mudando muito, pessoas mais próximas, minhas amigas, minha irmã já reconhecia muito disso. O Vi demorou um pouquinho pra reconhecer, mas ele reconheceu também as minhas mudanças. Só que a minha mãe não reconhecia, ela olhava e falava, nossa, sabe, que absurdo, você continua igual, enfim. Fala coisas bonitas na internet, mas não mudou nada, sabe? E... Quer dizer, eu não sei se ela já chegou a falar desse jeito, mas era o que dava a entender. E aí, teve um dia que eu tava indo pra casa dela, e a minha mãe, ela não é aquela mãe preocupada, ela não é aquela mãe mais tradicional, assim, sabe? Ela é uma mãe muito de boa, muito tranquila. E eu falei assim, eu vou passar aí pra, sei lá, pegar um negócio, não sei, lá pelo horário do almoço, tipo meio-dia. Beleza. Aí eu cheguei lá na casa dela, e em vez de eu subir, né, pro apartamento, eu cheguei no prédio, eu resolvi sair pelo bairro. E aí eu fiquei andando e vendo várias coisas, lojinhas, não sei o que e tal. E quando eu vi já era, sei lá, 2 da tarde, ela mandou uma mensagem, tipo, ai Patrícia, cadê você? Você sempre atrasa, você nunca tá no horário, você sempre fala que vai vir e não vem, não sei o que, não sei o que. Ela começou a falar um monte de coisa. E eu sei que ela falou isso não porque ela tava preocupada, não por nada, é porque era muito o nosso padrão, né? E eu sempre, de fato, fui a pessoa que atrasava. E aí eu falei assim, nossa, tava andando, eu tava inclusive, tipo, na rua da casa dela, eu já tinha andado o bairro inteiro, tava na rua da casa dela, chegando, né, eu tava super atrasado, ok, mas não é que a gente tinha nenhum compromisso, eu só ia pegar um negócio.
E aí eu tava, né? Mãe, que absurdo! Digitando assim. Nossa, não acredito que você tá falando isso. Você não percebe as mudanças. Eu já melhorei tanto com horários. Eu não atraso mais os meus compromissos. É que isso não era um compromisso. Eu só ia passar e... Tava lá, né? Colocando todos os cachorros pra fora. E eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, eu estou apenas reproduzindo o mesmo padrão que eu e minha mãe, a gente sempre tem, né? Sempre desde essa época da adolescência. Aonde a minha mãe fala um negócio, eu fico muito ofendida e eu respondo super agressiva, e aí ela responde super ofendida, e a gente fica nesse ciclo e a nossa relação fica um desastre. Quando eu vi que eu tava fazendo exatamente isso, e eu só percebi isso porque autopercepção, né? Porque eu já tinha trabalhado várias coisas e conseguido perceber minhas emoções, minhas reações, meus pensamentos, mesmo ali no calor do momento. É claro que isso não é perfeito, tá? Não é sempre que isso acontece, até hoje. Isso aconteceu, deve ser lá pra, 2018, no máximo 2019. A gente tá em 2022, isso ainda acontece, tá? Então, assim, não é uma coisa que, nunca mais. Não, é que vai ficando mais fácil, né, da gente perceber. Então, eu percebi, eu falei, nossa, tá, peraí. Eu escolho agir diferente. Então, o que eu fiz? Eu agi diferente. E às vezes, especialmente quando a gente tá muito intrínseco dentro de um padrão, fica muito difícil da gente descobrir o que é o agir diferente, né? Porque a gente só sabe agir daquele jeito, sempre agiu daquele jeito. A nossa resposta automática é aquela. Então, como criar uma nova resposta? Essa foi muita questão, né? Eu tava ali e falei, tá, e aí, o que eu vou fazer aqui pra agir diferente? Eu apaguei tudo que eu ia mandar pra ela. Aí eu fui deslizando nos emojis ali do WhatsApp. E aí eu achei um emoji de abóbora. E aí eu falei, pronto, é isso. É isso. E mandei um emoji de abóbora. E aí, bom, eu tava chegando na casa dela, como eu falei. Cheguei, subi no apartamento e tal. E ela, oi, querida, tudo bem? E a minha mãe, né, ela chama a gente de querida de uma forma muito carinhosa. E aí, oi, mãe, né? Tudo bem? E você dela, tudo bem. Dela, desculpa pela mensagem, sabe? Não sei o quê. Aí eu falei, não, tudo bem, foi ótimo, né? Eu falei, você gostou da abóbora? Ela, eu adorei a abóbora. Então, assim, às vezes, né, quando a gente tá em algo, nesse caso, eu mandei um emoji de abóbora, né? O meu agir diferente não era falar, desculpa, mãe, você tem razão. Isso ainda iria me estressar, eu não ia achar que ela tinha razão, né? Eu não estava em um momento que eu conseguia enxergar a situação desse jeito. Então, eu tava no momento do quê? De mandar um emoji de abóbora. Hoje em dia, se ela falasse isso, eu iria falar, nossa, mãe, desculpa, você tem razão. Realmente eu deveria ter feito isso. Eu falaria isso tranquilamente, isso não iria me afetar em nada. Mas naquele momento ainda era muito difícil de fazer esse movimento tão oposto ao que eu sempre tinha feito, que era ser muito reativa e agressiva. E aí, o emoji já quebrou o jogo. Então, falei tudo isso porque eu estava falando de cristalizações, né? E agora eu já trouxe um exemplo de como quebrar uma cristalização, que muitas vezes é nossa também, né? A gente também tem a tendência a cristalizar as pessoas e sempre reagir dentro de um mesmo padrão, com uma mesma pessoa ou dentro de uma mesma situação. E voltando agora tudo, nessa de co-criar a sua vida, antes de mais nada, é muito importante você se perceber onde você tá vivendo as coisas, porque você tá co-criando essas coisas, sabe? Então, antes de pensar até, na verdade, em materialização e cocriação, né? Ter essa autopercepção e se conectar, sair de um lugar de escassez, que justamente, geralmente, se você está na escassez, você está dentro dos padrões de escassez. E aí você consegue se perceber mais, você consegue olhar para os padrões onde você está e consegue ir fazendo movimentos para sair. E aí, depois disso, escolher o que você quer cocriar. Porque de nada vai adiantar você não acreditar que a sua vida pode ser leve, pode ser gostosa, pode ser fluida, pode ser cheia de amor, pode ser muito abundante e próspera. De nada vai adiantar você não acreditar nisso e você tentar cocriar essas coisas.
Porque você pode até cocriar, sei lá, um trabalho que te pague super bem. Mas, se você ainda não acredita que o seu trabalho pode ser leve, divertido, gostoso, prazeroso, você vai estar se matando de trabalhar para ganhar esse dinheiro. Se você não acredita que um relacionamento pode ser feliz, saudável, próspero e, assim, cheio de tesão e delicioso, mas você tá querendo cocriar o cara da sua vida, você pode até cocriar o cara da sua vida, tipo assim, você pode até atrair essa pessoa. Só que o relacionamento, você torna o relacionamento, eu tô falando isso muito por experiência, tá? Porque eu fiz isso por muitos anos no meu. Você torna o relacionamento difícil. Você acha que o relacionamento precisa ter provações e coisas, não sei o que e tal. Então você vai cocriar isso. Então, quando a gente fala de cocriação, pra mim, essa parte de karma, a gente pode chamar de padrão, não karma. Porque karma parece que é um negócio que, é o destino, né? Uma coisa invisível, uma força do além que tá atuando. Não. São os nossos padrões, onde a gente tá inserido e a gente tem total capacidade, autonomia pra mudar. A gente só precisa realmente perceber, parar um pouquinho, esse é o desafio, né? E trabalhar a autopercepção e até a alta percepção. Mas aí são outros 500. E vamos para a segunda pergunta? Então, é o seguinte. Eu recebi: Paty, como sair da crença de comprando o que sinto vontade, já que não tive essa oportunidade quando criança ou jovem? É como se eu não conseguisse guardar e juntar nada. Tudo que entra sai tão rápido que até esqueço com que foi gasto. Eu amei essa pergunta porque eu já vivi por anos nisso, sim, por anos. Se você não conhece minha história, eu falei, né, deve ter algum podcast, mas tem também, vou deixar também na descrição desse episódio aqui, um texto bem grande que eu escrevi, então se você tiver afim de ler, né, que tá lá no meu site, que é sobre a Paty. Então, se você não conhece, eu vou resumir um pouquinho aqui, mas eu cresci de uma forma muito abundante e próspera. Minha família tinha muito dinheiro, meus pais, outras pessoas da família, enfim. E aí, eu falo cresci, né? Até os 10 anos de idade, que pra mim foi muito essa parte da minha infância. E depois disso, muita coisa mudou. Meus pais se divorciaram, eu tinha 7, mas com 10 que a gente saiu do padrão de vida que a gente estava vivendo até então. E era, assim, uma casa super gostosa. A gente depois foi morar com a minha tia. Mudamos de cidade, né? A gente morava aqui em Alphaville, que a cidade, na verdade, chama Santana de Parnaíba. A gente mudou pra São Paulo de volta. Várias coisas que foram um baque muito grande pra mim e que dinheiro começou a ser muito escasso. Tipo, literalmente, não necessariamente uma energia de escassez, mas escasso no sentido dele não estar ali, né? Que acaba sendo também energia de escassez, senão ele estaria. Mas, enfim. É que eu quero dizer assim, do meu lado não tinha uma crença de escassez necessariamente, porque eu ainda era muito pequena, né? Mas o que acontecia? Você pode escolher o que você quiser dessa loja de brinquedos, mudou pra vamos até 50 reais, sabe? Era um negócio meio que assim. Então, esses limites muito grandes de tipo, a gente não pode fazer isso aqui não dá, não pode, eles começaram a vir assim muito com tudo. E eu me acostumei com isso, tipo, tá, ok, vamos nessa então, sabe? Existiam coisas que eu não colocava, assim, esse senso de limitação, mas com coisas materiais, né? Materiais, assim, compráveis, vamos dizer, eu comecei a colocar. Então, pra vida, pra pensar em experiências, eu não colocava limitações. E nesse sentido, eu sempre fui muito abundante. Nesse sentido, minha abertura pra abundância, ela não mudou. Até por isso, mais uma vez, eu vou falar do WAM aqui, porque eu fiz esse workshop falando de abundância e materialização e depois, só na segunda edição, que é a edição que tá com as inscrições abertas hoje, que eu acrescentei a parte de dinheiro. Porque pra mim, eu vivi uma vida muito abundante. Eu vivi uma vida onde eu materializava muitas coisas, mas eu também vivi uma vida que eu não tinha dinheiro. Nem meu, nem dos meus pais, enfim, pra fazer as coisas que eu queria. E quando eu pensava em dinheiro, as coisas travavam. Então eu conseguia pensar em experiências, eu conseguia pensar em coisas que eu queria viver, mas nunca eram a partir do meu dinheiro. Eu não tinha nenhum problema em pensar que essa experiência cairia do céu, sabe? Tipo, acreditar que eu ia viver aquilo e realmente vivi muitas coisas incríveis. Mas se eu pensava que eu iria ganhar o dinheiro pra fazer aquilo, nossa, 1 trilhão de crenças e travas vinham. E aí por isso que tem uma aula só sobre dinheiro no WAM.
E aí, falando disso aqui agora, quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro, então eu comecei a trabalhar como estagiária, sei lá, deixa eu ver, estamos em 2022, acho que foi em 2013, meu primeiro estágio. Assim, né? Não é, eu ganhava muito dinheiro, mas eu comecei a ter algum dinheiro que eu não tinha até então, e aí ainda ele era muito contado, enfim, né? Quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, onde sobrava dinheiro, vamos dizer assim, né? Então deve ter sido lá para 2018, 2017 eu passei por uma mega crise financeira. 2016 eu comecei a ganhar dinheiro, mas enfim, 2017 foi essa crise, 2018, de 2018 para cá, que esse fluxo foi sempre constante, abundante e crescendo, né? Então eu comecei a olhar e falar assim, nossa, é incrível não ficar com receio de que isso vai fazer falta pra mim no fim do mês. É claro que falta, né? Assim, pode fazer diferença? Eu poderia talvez investir o dinheiro que eu tô gastando nisso? Sim, com certeza. Mas eu ainda não tava nessa mentalidade, né? Eu só tava muito na mentalidade da falta. Do tipo, não tenho, não posso. Agora era tipo, tenho e posso. Então, eu simplesmente usufruía. E eu vou falar que eu super me permiti fazer isso por bastante tempo. Inclusive, pra mim, eu tava falando disso ontem com o Vi. O ponto de virada, porque realmente, como eu sempre fui muito abundante, acreditei muito na abundância, senti e vivi muito a abundância, isso a vida toda. E depois que eu comecei a trabalhar as minhas questões com dinheiro, isso, né, reverberando na parte material financeira, na verdade, em especial, né, reverberando na parte financeira também, eu nunca acreditei que me faltaria, né? Depois de muitos perrenguinhos e questões e tal, ou perrengões também, eu não acredito mais que vai me faltar. Eu não tenho esse medo, essa crença não existe em mim, pelo menos por agora. Até agora ela não se manifestou de novo, ela já tentou às vezes se manifestar de um jeito ou de outro, mas eu já sei o que fazer pra me tranquilizar, me apaziguar, me conectar com a abundância, enfim. Tanto que eu ensino isso, né? Não é à toa. Se eu não soubesse, não daria pra eu ensinar. Mas eu quis dizer que ela não reapareceu de uma maneira que foi intensa, sabe? Eu nunca mais entrei nessa energia. Ela às vezes quer dar o ar da graça, né? Tipo, olha só esse momento, vai estar apertado. E aí eu consigo me, né, tranquilizar e de novo ficar aqui nesse estado da abundância e as coisas sempre se acertam muito bem e tranquilamente. Bom, sempre se acertam, né? Se algo muito extraordinário acontece, porque senão isso não aparece. Não é que eu viva constantemente nessa necessidade, só para deixar isso bem claro, porque eu já vivi também, né? Eu já tive várias fases dos meus encontros com a abundância, especialmente falando na parte de dinheiro. E então, vamos lá. O meu ponto de virada para isso, eu primeiro, né? Então, de 2018 até o fim de 2019, eu falei assim, nossa, não, mentira, foi até o fim de 2020, eu acho. Era tipo, que delícia, sabe? Eu tenho dinheiro pra fazer as coisas que eu sempre quis fazer, então eu quis mesmo usufruir. E eu não tinha medo que iria me faltar. Às vezes dava uma apertada, assim, aqui e ali, mas as coisas sempre se encaixavam. E aí, então, fim de 2020, foi isso. A gente tinha voltado da nossa lua de mel, eu e o Vi, a gente foi pra Fernando de Noronha, a gente voltou. E daí a gente passou, assim, um dia em casa e ia logo viajar pro Ano Novo. A gente tava indo pra praia. Foi bem, né, fim de dezembro. E a gente casou dia 19 de dezembro, só pra contextualizar. Aí, a gente falou assim, vamos comprar algum jogo de tabuleiro, né? Eu amo jogo de tabuleiro, eu cresci muito jogando vários jogos de tabuleiro, baralho, etc. E a gente não tinha nenhum até agora. Eu era tipo assim, como assim, sabe? Eu não acredito que a gente não tá jogando algo. E a gente tava indo pra praia, a previsão de tempo era meio chuva e tal. E eu falei, deixa eu passar numa loja de brinquedos. Fui numa PB Kids, assim. E tava lá, pirando com as possibilidades, porque acho que a última vez que eu tinha entrado numa PB Kids, eu era criança, adolescente, sei lá. E não tinha dinheiro pra comprar as coisas que eu queria, né? Então, foi nessa coisa que eu ia pra loja de brinquedo e podia comprar tudo o que eu quisesse. E daí, a partir do momento, eu tive que entrar na loja de brinquedos e eu não podia comprar, né? Eu tinha um limite muito pequeno pra comprar alguma coisa. Então, foi a primeira vez que eu entrei lá e eu podia comprar, sei lá, muitas coisas, se eu tivesse afim. E eu tava... eu tava com 5 jogos empilhados, assim, sabe? Em cima de mim, eu tava, tipo, pegando o 6º jogo. E eu falei, quer saber? Deixa eu ligar pro Vi pra ver o que ele acha, se eu pego esse ou se eu pego esse.
E eu liguei pra ele e falei, Vi, o que você acha? Esse jogo ou esse? E ele, Paty, não sei, né? Mas você já, né, pensou nesse outro aqui, sei lá, um mais clássico? Eu falei, sim, mas eu já peguei esse dele. Como assim você já pegou? Eu falei, eu já tô aqui com 5 jogos, né? Tô pegando o sexto. Ele falou, não, não, não e não. Ele falou assim, Paty, tipo assim, né? Ele falou isso de uma maneira bem tranquila, não foi colocando limites de maneira agressiva, nem chata. Ele falou só, assim, pra eu ter um pouco mais de consciência, né? Ele falou, Paty, a gente não joga, né? A minha família não costuma jogar jogos, a gente tava indo pra praia com a família dele. Eu e você, a gente não tem esse hábito. Você acha que faz sentido mesmo comprar 5 jogos agora, assim, de imediato? Ele falou assim, vou te fazer um desafio, ele sabe como eu sou, né? Adoro um desafiozinho. Aí ele falou assim, escolhe um jogo. Volta com um jogo. E eu tava tipo, não, impossível, um jogo, né? Pelo menos 3, né? Ele, não, Paty, 1. E aí eu falei, tá bom, vamos ver um jogo então. Aí ele falou, daí, depois, nada te impede de voltar e comprar outro. Nada te impede. Nadinha te impede. Mas vamos pegar um jogo e testar, sabe como é que vai ser. E foi a primeira vez, então, em 2 anos, vamos dizer assim, de mais prosperidade financeira, aonde eu tava ali num lugar onde eu tinha todas as condições, isso não iria me deixar em nenhum tipo de problema financeiro se eu tivesse comprado os outros jogos, mas que eu olhei e falei assim, ok, realmente eu não preciso comprar tudo agora, sabe? Não precisa ser tudo de uma vez, eu posso voltar aqui e comprar depois. Então, eu espero que essa coisa que virou a chave pra mim possa virar a chave pra você também que fez essa pergunta e pra outras pessoas que estão aqui ouvindo e se identifiquem com essa situação, porque eu acredito que tem muito a ver com muitas questões, né? Tipo, tanto da nossa criança ferida, que queria aquelas coisas, né? Desejava as coisas brilhantes e legais e tal. E que aí agora que pode ter é a nossa criança que tá comprando, né? Não é a nossa versão hoje. Então, pra mim essa virada de chave foi muito esse encontro, né? Justamente esse encontro da minha criança com a minha versão adulta. Porque quando eu ouvi essas palavras, você pode comprar depois, sabe? Não vai ser um problema. E realmente, eu olhei e falei, eu posso? Foi como se eu tivesse reassumido as rédeas da situação e tivesse olhando pra Patrícia, a criança que tava ali segurando os 5 jogos de tabuleiro, e falando pra ela, tudo bem, não é aquele, tipo, tudo bem, na volta a gente compra, né, e nunca mais compra. Não, tudo bem, a gente vai fazer essa uma viagem, e a gente já tinha mais uma viagem programada, e aí foi tipo, tudo bem, vamos fazer essa viagem com um jogo, e aí, depois a gente vê, vai fazer falta agora? Não vai. Se a gente quiser depois, a gente compra outro jogo? Depois a gente pode comprar 10 jogos? Mas agora, vamos comprar só um. Ótimo. Não pela falta, mas sim pela consciência. Então, isso pra mim mudou muita coisa. E como eu falei, eu tava falando sobre isso com o Vi ontem, ou antes de ontem, enfim. Sobre essa parte de ter realmente sido um ponto de virada na minha vida, de olhar e falar, não é porque eu tenho que eu preciso, né? E realmente quem tava operando desse jeito era a Patrícia criança, que ela não conhecia esses limites, né? Ou conhecia muita rigidez de limite. E agora quem opera sou eu, a Patrícia adulta, com consciência. Terceira pergunta. Como lidar com a abundância se no momento não sobra tanto? Bom, abundância não é a mesma coisa que dinheiro. Ok? Eu já falei isso algumas outras vezes aqui, nesse próprio episódio, inclusive, mas é importante reforçar. A abundância não é a mesma coisa que dinheiro. Então, você pode seguir se conectando com a energia de abundância, com o campo de abundância, e não estar ainda com tanto dinheiro. Por isso, mais uma vez, que no UAM eu fiz uma aula só sobre dinheiro, porque esse era o meu caso. Eu estava vivendo sempre muito abundante, mas sem dinheiro, porque dinheiro é uma parte de coisas que a gente pode ser abundante na vida. Mas você pode ter abundância no relacionamento, abundância de amizades, abundância de alegria, enfim, abundância de vitalidade, um monte de abundâncias que não necessariamente é financeira, né? Então, como lidar com a abundância se não está entrando tanto dinheiro? Você pode
de novo, né, justamente se conectar mais com a energia de abundância e trabalhar também as suas questões com dinheiro, que possivelmente estão bloqueando, né, de chegar mais dinheiro. E se você quer um lugar para fazer isso, não hesitarei em fazer propaganda do UAM, que é um workshop maravilhoso, desenvolvido justamente para esse tipo de situação e algumas outras mais. Então, essa foi a terceira pergunta. Vamos para a quarta pergunta. Comprar second hand, então algo de segunda mão, seria um limite? Consciência ambiental ou mesmo assim pode ser um sinal de abundância? Essa pergunta veio porque eu tinha falado recentemente que eu comprei várias roupas em brechó, né? Então essa questão de ser roupa de segunda mão. E pra mim, essa parte, ela entra muito como um exemplo que eu dei outro dia, nossa, já faz mais de um ano que eu dei esse exemplo, mas sobre você usar uma pasta de dente, um creme, o que for, até o fim, e cortar a embalagem e pegar o que tem ali. Com qual energia você está fazendo isso? Com qual energia você está comprando num brechó? Com qual energia você está raspando o tacho da panela ou raspando o potinho de creme, de pasta de dente, enfim. Você está fazendo isso a partir de um lugar escasso, ou seja, você está indo no brechó ou comprando qualquer outra coisa de segunda mão e fazendo essas outras coisas porque você tem medo que te falta, porque você está pensando, meu Deus, eu não vou conseguir comprar o próximo pote de creme, ou vai demorar para eu ter isso aqui de novo, ou... Enfim, eu tenho que aproveitar, então, essa experiência ao máximo possível, porque eu não sei quando ela vai se repetir. Você tá fazendo isso a partir de um lugar escasso, de medo, de limites mesmo, né? Como se não fosse ser possível você repetir isso. Ou seja, com roupas, né? Falando disso. Você tá comprando num brechó porque você acha que você não é capaz de comprar a roupa de outro jeito. Eu tô falando você acha que você não é. Eu não tô falando se hoje você tem o dinheiro pra fazer diferente, tá? Isso também são coisas similares, mas que são muito diferentes. O que você acha sobre você versus o que às vezes é a sua realidade no momento, né? Porque eu posso, às vezes, não ter o dinheiro para comprar alguma coisa no momento, mas eu nunca acho que eu não posso comprar aquilo. Então, vamos lá. Se você tá fazendo isso a partir de um mindset, de uma página escassa, claro que isso vai ser escasso. Mas, se você está fazendo isso a partir de um lugar de abundância, num lugar abundante, isso vai ser abundante. Então, se você está pegando o finzinho ali do creme, porque você não quer desperdiçar, porque você valoriza o seu dinheiro que você investiu nesse creme, porque você valoriza a matéria-prima que tá ali nesse creme, nessa pasta de dente, enfim, porque você, num brechó, né, porque você valoriza encontrar roupas de outras formas, roupas, que é o meu caso, tá? Encontrar roupas com uma super qualidade e um preço muito legal, pronto. Você tá fazendo isso a partir desse lugar abundante. E só um detalhe, né? Quando eu falei você valoriza o seu dinheiro, muitas vezes a gente confunde valorizar o dinheiro com tipo, ai, eu suei muito, eu ralei muito pra ter isso aqui. E aí entra um apego, tá? Isso não é valorização, isso é apego. E apego é escasso. A valorização, ela é abundante, ela sabe que tem mais, ela não tem medo que falte, mas ao mesmo tempo ela olha para aquilo e fala, obrigada por isso aqui existir de uma forma leve e tranquila, sem nenhuma tensão. E essa valorização, ela gera um senso de expansão na nossa vida e não de contração que o apego gera. Então tem essa diferença. Nossa, tem muitas perguntas legais, mas vamos lá. Eu não vou conseguir responder todas, eu acho que vou escolher mais algumas. E vamos para a nossa quinta pergunta. Foi a seguinte. Qual a melhor maneira de abandonar crenças distorcidas, Paty? Já identifiquei elas, mas creio que me auto-saboto e não mudo de fato. Fico repetindo, sabe? Dá um desespero isso. E o que eu tenho para falar quando você já identificou alguma coisa e você ainda tá repetindo esse padrão, primeiro, pode ser sim autossabotagem? Pode ser. Mas não necessariamente é, tá? Mas vamos lá. Se for autossabotagem, o que você pode fazer para melhorar isso? Cumprir com a sua palavra, ok? Cumprir com a sua palavra é a coisa mais forte que você pode fazer por você.
tem uma frase que eu trouxe na mentoria que eu fiz, a mentoria Projeto Magnético para o Mundo, que foi uma mentoria muito especial para mim, com 8 mulheres maravilhosas. Eu fiz em dezembro e janeiro essa mentoria, né? Eu dei essa mentoria, no caso. E eu falava essa frase praticamente em todos os encontros, que é: pequenos passos, mas passos bem dados. Então, não adianta tentar resolver um negócio que é, assim, o maior padrão da sua vida, ou pelo menos o que está mais forte para você hoje, que está permeando um monte de questões, e você quer resolver ele só porque você identificou. Identificar um padrão, sinceramente, não muda nada. Você pode identificar e, às vezes, né, ter, assim, uma sacada, um insight e conseguir mudar a partir disso, mas muitas e muitas e muitas vezes não é assim que funciona. Por quê? Bom, então nessa questão da autossabotagem, você mesma não se permite. E aí, o que acontece? Você precisa se fortalecer. Você precisa fortalecer o seu compromisso. Você precisa fortalecer a sua voz. E isso vem com o cumprimento da sua própria palavra. Então, começar bem pequeno, pequenos passos, mas passos bem dados. Vai assumir um compromisso? Cumpre com esse compromisso. Então, assim, eu escolho acordar cedo. Primeira coisa que eu quero fazer, eu não vou fazer uma lista interminável de coisas, tipo acordar cedo, me exercitar e comer bem, tomar meu suco verde, fazer jejum. Não, eu escolho começar acordando cedo. Então, no dia seguinte, eu ponho lá o meu despertador. Antes de dormir, eu firmo o meu compromisso. Amanhã eu vou acordar cedo, eu vou acordar às 6 da manhã amanhã. Então, antes de dormir, eu reforço isso, eu reforço minha própria palavra. E no dia seguinte, o despertador tocou às 6 da manhã, eu levanto. A minha vontade é só uma sonequinha, Não, foda-se, sinceramente, vou passar o dia com sono. Foda-se. Eu estou cumprindo com a minha palavra. A mente vai vir e vai trazer um monte de coisa. Quanto menos acostumado a gente tá a cumprir com a nossa palavra, mais difícil vai ser. Por isso que a ideia é começar com um passo pequeno, tá? Mas bem dado, ou seja, cumprindo esse passo. Então é isso. Você vai passar o dia com sono. Logo hoje. Não sei o quê. E daí, sei lá, eu vou tomar um café, ou tomar um energético, o que quer que seja. Eu me organizo para tirar 5 minutos de cochilo. Não importa, eu vou levantar às 6 da manhã. E é isso, ponto final. Levantei. Você é mais forte. A sua mente é mais forte. A sua mente superior, né? O seu consciente. Aliás, a sua consciência, ela é mais forte do que os seus padrões que querem te manter no mesmo lugar. A mente, e vai ter uma aula disso na Magic Box, já cantei essa bola, mas ela pode ser dividida em algumas partes dela, né? A gente tem um cérebro que ele se chama cérebro reptiliano, e ele é feito para manter a gente nos mesmos padrões, vivendo as mesmas coisas. Por que ele odeia a gente? Não, é porque é mais seguro para ele, né? Era mais seguro antigamente. Quando o ser humano começou a se desenvolver como o ser humano que a gente conhece hoje, a gente precisava conseguir reconhecer um padrão de algo que poderia potencialmente nos matar. Então, a gente precisava entender que aquele cogumelo ali era venenoso, aquele outro ali era comestível, que aquela árvore tinha espinhos e que aquela outra não. Então, assim, a gente tem essa parte do cérebro que reconhece as coisas, né? E reconhece os padrões e monta essas coisas, até falei aqui, né? Mas essas cristalizações, a gente vai cristalizando as coisas e vivendo com essas percepções, com essas cristalizações, para que a gente se mantenha seguro. Ou é o que a nossa mente, o nosso cérebro reptiliano pensa. Mas quando a gente fala da nossa mente consciente, que é a que quer fazer coisas, quer viver, quer ser incrível, sabe? Quer mudar, quer expandir. Essa mente consciente, ela é mais forte que o cérebro reptiliano. Mas às vezes ela está enfraquecida, né? A gente enfraquece isso quando a gente não cumpre, por exemplo, com a nossa palavra. Então, começar com isso. Sei lá, acordar cedo tá muito impossível pra você. Beleza, eu vou arrumar a cama. Então, assim, faça chuva, faça sol. Não importa o que aconteça, quando eu levantar, eu vou arrumar minha cama. E vai começando, sabe? Se propõe a fazer algo, firma esse compromisso, cumpre com a sua palavra. E você vai ver que a sua autossabotagem vai te dar tchau. Muito mais fácil do que de outras maneiras que você possa pensar em tentar não se autossabotar. Quando você se fortalece, você não vai
mentir pra você, você não vai se sabotar mais, porque você sabe que você cumpre com a sua palavra. Então, se você falou que você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. E aí, detalhe importante, tá? Você também tem que olhar, possivelmente, tá? Pra trabalhar uma questão de autopunição, porque às vezes alguém tá lá super cumprindo com a própria palavra, não sei o que e tal. Hoje eu não cumpri. Aí a pessoa vai lá e se pune. Autopunição não leva a nada. Então, se essa é uma questão pra você, é importante que isso seja trabalhado também, tá? Porque com a autopunição, no caso, em formato, o que quer que seja, né, dessa autopunição, mas tô cumprindo com minha palavra bonitinho, aí hoje eu não fiz e tô me punindo por isso, pelo amor de Deus, né? Se lembra que você é humana, que tá tudo bem você não ter feito tudo certo e perfeito sempre, ok? Inclusive, é o normal, porque você é humana. E que as coisas são adaptáveis e fluidas. Então, é importante você sempre entender também os motivos para você se parabenizar, em vez de para você se punir, ok? Aí a gente tá falando já de padrão de pensamento também, mas vários tópicos que vão entrar nessa aula da Magic Box. Então, descartando essa parte de autossabotagem, né? Se for a sua questão, é isso que eu falei, mas pode não ser a sua questão. Pode ser que você esteja reproduzindo um padrão que você identificou, porque ele é um padrão muito difícil de mudar para você e ponto final, sabe? Você não precisa estar se sabotando para não ter conseguido sair de um padrão. Inclusive, isso é o que mais aconteceu comigo. Eu, quando identifiquei várias questões minhas, levei meses, anos, ainda levo. Ainda, todas as vezes que alguns padrões se manifestam, ainda é um desafio. Eu preciso olhar e falar qual é a forma que eu escolho lidar com isso. Qual que é a diferença, né? A partir do momento que eu identifico o padrão e eu vou aprendendo a agir diferente, ou a sustentar essa minha ação diferente, cada vez que eu ajo diferente, eu fortaleço essa sustentação dessa ação diferente. Mas não é porque eu agi diferente uma vez, ou porque eu identifiquei que eu tenho um padrão, que isso vai se manter sempre. Então, eu vou criando na minha vida justamente o aprendizado de agir diferente, sustentar isso, criar espaço, porque às vezes, se eu reajo a algo, eu reajo no meu padrão antigo. Se eu crio espaço, se eu me dou espaço, seja ficar em silêncio, que é um negócio que eu não ficava em silêncio. Eu era a pessoa que sempre estava reativa, falando. E agora eu fico em silêncio. Eu falo, não, pera, eu preciso de um tempo. E aí eu fico, eu mesma, conversando comigo mesma. A minha mente, essa parte, né, do cérebro reptiliano, fica trazendo, mas olha essa questão, fala disso, reclama disso aqui. E aí minha mente consciente, ela fala assim, calma lá. Sabe? Respira, olha a sua autorresponsabilidade, qual que é o seu papel nessa situação, sabe? O que você poderia ter feito de diferente ou o que você vai fazer de diferente a partir de agora. Então, sair de um padrão não é tão romântico, saí, apaguei a crença, papapum, nunca mais. Não, minha gente. É exercício, né? É um trabalho diário, muitas vezes mais do que diário, né? Algumas vezes no dia você vê que um padrão se manifesta e você vai ter que escolher agir diferente. Eu agora, vou dar esse exemplo, né? Eu estou com quase 26 semanas de gravidez. E calhou de ser essa época, existe um exame para ver a predisposição, né, de diabetes gestacional. Calhou de ser justo o quê? Pós-Páscoa. Hoje é segunda-feira, a Páscoa foi ontem, no domingo. E essas últimas 2 semanas, posso dizer que eu não comi muito bem. Eu comi bastante doce, bastante açúcar, bastante carboidrato. E ok, né? Num geral, seria muito ok. Mas eu tenho que fazer esse exame logo agora, né? Então, o que eu falei? Bom, hoje, né? Eu já determinei isso no domingo. No final do dia, eu falei assim, eu vou passar as próximas 2 semanas, eu vou fazer esse exame na segunda que vem. Vou passar essas próximas 2 semanas sem comer açúcar, sem comer doce. E comendo menos carboidrato, né? Comendo mais proteína, comendo outras coisas, mais salada, mais fibra. Só porque eu tenho esse exame? Não, porque isso me faz muito bem. Então, agora eu já estava em um padrão de comer doce. Mas eu, Patrícia, já cumpro sempre com a minha palavra. Sempre é exagero, né? Sempre dentro de um humanamente possível. Então, obviamente, existem falhas nesse meu sempre. Mas eu já tô muito acostumada a cumprir com a minha palavra comigo mesma.
E se depois eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu olho e falo assim, nossa, isso não faz mais sentido? Não faz mais sentido, ou seja, minha nova palavra é essa. Eu não vou fazer esse negócio porque isso não está fazendo sentido. Mas enfim, eu tenho bastante discernimento. Eu não fico usando isso, hoje eu tô com preguiça. Não, é tipo, hoje eu estou muito cansada e hoje isso não vai fazer sentido. Ótimo. Amanhã, que estarei descansado, isso volta a fazer sentido. Então também não é uma autossabotagem, tá, gente? Mas vamos lá. Então eu falei, vou ficar sem essas coisas, né? Vou melhorar minha alimentação. E aí, hoje, depois do almoço, o que eu teria feito nas 2 últimas semanas? Qual foi o padrão que eu estava entrando? Teria comido alguma coisa doce, que fosse um negocico de chocolate. E hoje eu não comi. Significa que a vontade não veio? Não. Significa que eu não tive o hábito, o ímpeto de fazer isso? Não. Significa só que a minha palavra comigo mesma, ela é mais forte e o meu compromisso comigo mesma é mais forte. Então hoje não comi e não pretendo comer. Possivelmente isso vai ser mais forte à noite? Talvez. Que era geralmente quando eu comia mais doce. Mas é muito essa questão de conseguir seguir honrando pouco a pouco, né? Mas seguir honrando com sua palavra e respeitando o que é um pequeno passo para você. Porque para mim, hoje, isso é um passo muito possível. Mas, se eu estivesse sem nenhum tipo de disciplina na minha vida, nenhum tipo de compromisso com a minha palavra, e eu falasse, eu vou parar de comer doce, gente, eu ia falhar muitas vezes. E cada vez que eu falhasse, eu ia falhar mais de novo, porque daí eu ia estar cada vez cumprindo menos com a minha palavra, enfim. E hoje, então, eu também não iria me propor um negócio desse. Se fosse algo muito difícil pra mim, ficar sem comer doce pelas próximas 2 semanas, ao invés de me propor isso, eu iria me propor reduzir o doce, né? Simplesmente assim, tipo, uma vez por dia. Em vez de comer 2 ou em vez de comer 3, eu vou comer 1 vez. Ok? Então, é muito importante também entender justamente isso, né? Justamente isso eu quis dizer a partir da sua autopercepção. De nada vai adiantar você se medir com a régua dos outros. Você precisa se conhecer a ponto de poder tomar suas atitudes baseadas no que funciona pra você. E isso vai mudando também, né? Claro, constantemente em evolução. Ok, esse podcast, esse episódio aqui já está ficando bem longo, então eu vou para a última pergunta que eu achei muito legal. Mas, antes de fazer a pergunta, eu vou contextualizá-la, porque eu fiz uns stories esses dias, acho que foi na própria sexta-feira, deixa eu pegar eles aqui, contando de uma situação que eu tinha visto numa newsletter chamada Bits to Brands, e eu nem sei qual era o foco, né, qual era o ângulo dessa situação na newsletter, mas me chamou muito a atenção, que era uma imagem no Twitter, era um print de uma imagem do Twitter, que tinha uma menina falando assim: eu, preciso comer coisas geladas por X dias. Meu pai, E aí é uma foto com 5 sorvetes que eu acho que são bate de latte, deixa eu ver. Eu não consegui identificar se é bate de latte ou é algo similar, mas enfim, é um sorvete, e caso você não conheça, é uma marca mais cara, né? Não é um sorvete popular, não é uma marca popular. E aí, isso foi postado no Twitter e aparentemente teve uma super repercussão e vieram 3 comentários junto com essa foto nessa newsletter e eu fui enumerando, né? Então eu numerei 1, 2, 3 pra falar individualmente de cada um desses comentários. E eu vou trazer essa reflexão aqui porque eu acho que ela é muito, muito, muito válida pra até poder contextualizar e fazer a 6ª e última pergunta desse episódio. Então, a primeira pessoa falou o seguinte: meu Deus, como deve ser bom ser rica. Ainda posta com tanta naturalidade, kkkk. Bom, falando dessa primeira pessoa, né? Ela fala esse como deve ser bom ser rica, e isso já parece um bom sinal, né? De que ela tá aberta pra isso, já que ela não tá julgando, ela tá falando, tipo, como deve ser bom ser rica. E realmente, antes da gente se tornar rico, a gente tem que achar que é bom ser rico, né? Porque senão a gente não vai nem se deixar chegar lá. Enfim. E aí depois ela falou, né? Ainda posta com tanta naturalidade. Ok, que quando ela falou isso, entrou um kkkk no meio, né? E esse kkk a gente sabe que tem um tom de deboche, geralmente, né? Mas eu vou focar na estranheza que ela trouxe justamente sobre a pessoa mostrar a própria vida com naturalidade.
Poxa, se a pessoa estivesse tirando uma foto de um pote de sorvete Que Bom, sei lá, e tivesse aparecido no fundo a casa dela sem reboque, sem pintura na parede, etc., ela estaria mostrando a vida dela com naturalidade. Essa pessoa tira uma foto de 5 sorvetes bate de latte ou algo similar e ela tá mostrando a vida dela com naturalidade. Então, assim, é muito curioso que você mostrar a sua vida com naturalidade gere estranheza. E aí eu fiz até a reflexão, né? Por que isso deveria ser estranho? Será que é porque o mais comum é esconder? As pessoas escondem muitas vezes quando é natural elas terem dinheiro, coisas, etc. Enfim, então essa foi a primeira pessoa, né? Aí a segunda falou o seguinte: cada pote desse custa R$50, véi. Que ódio que dá de rico, kkkk. O gratuito mesmo. Não, é gratuito mesmo. Então a segunda pessoa, ela já não é muito gentil, né? E ela fala que ódio que dá de rico, kkkk, é gratuito mesmo. Então dá pra ver nesse discurso da pessoa a reprodução de uma das maiores distorções do mundo, que é o seguinte: a gente vive num sistema capitalista. Ter dinheiro não é só importante, é necessário. A gente vive nesse sistema. Você pode querer mudar, você pode não gostar, ele é o sistema que a gente vive. Então, ter dinheiro é necessário, né? Senão você não consegue viver a maioria das vezes, a não ser que você vá realmente fazer algo completamente alternativo, e aí, enfim, você fica livre para isso, né? Mas se você está inserida nesse sistema, você precisa ter dinheiro para fazer as coisas. E olha que loucura, né? Essa distorção que eu ia falar nesse discurso. Como que eu vou me deixar ter dinheiro se eu odeio gratuitamente quem o tem? Como que eu vou poder usufruir das coisas se eu odeio quem usufrui delas? Ou melhor, né? Eu desejo, porque com certeza todo mundo deseja viver de uma forma gostosa, usufruir da vida. Talvez tenha gente que não queira viajar, mas, enfim, às vezes a pessoa quer comer uma coisa gostosa, ou quer ir para um lugar diferente, ou quer conhecer alguém, algo novo, o que quer que seja. E para essas coisas, hoje, do jeito que o nosso mundo a gente precisa de dinheiro. Então, eu desejo essas coisas, a distorção tá justamente aí, né? Eu desejo essas coisas, ao mesmo tempo eu tenho ódio de quem vive essas coisas. Então, eu não me permito chegar ali. Esse caminho, ele nunca se abre pra mim. Porque o que eu penso, né, sobre essa pessoa? Que eu odeio ela. Então, eu vou me tornar alguém que eu odeio? Não, nunca. Eu nunca vou me deixar ter dinheiro, ou ser rica, ou ter, vamos dizer assim, excesso, né? Ter mais do que eu necessariamente acho que eu preciso. Por exemplo, para comprar um pote de sorvete de R$50. Se eu odeio quem faz isso. Enfim. E aí, o terceiro comentário foi o seguinte: gente, onde vocês viram que ela é rica? Tá dizendo em algum lugar? Tem no perfil dela algo que fala dela ser rica? Porque até onde eu sei, pode ter sido um ato de amor do pai dela. Simplesmente. E ele estar todo fodido financeiramente, agora por causa disso, mas feliz por dar o melhor pra filha. E aí, a gente finaliza, né, com a terceira pessoa, que para defender quem postou a imagem dos potes de sorvete, ela fala isso. E essa distorção, ela é menos óbvia, né? Mas ela é igualmente doída. Ela pode causar dor, tanto quanto as outras, ou a distorção anterior, na verdade, né? Porque quando a pessoa só não é atacada no cenário onde ela não é rica, no cenário onde o pai dela tá financeiramente fudido, parece que se o pai dela tivesse nadando dinheiro, ela voltaria a ser atacada. Ou seja, a distorção ainda tá aí, né? O ódio, a indignação, a frustração, quer que seja, pelo dinheiro, ele ainda tá aí. Ou seja, eu ainda não posso ter dinheiro. Eu tô defendendo alguém com base no fato de que eu acho que ela não tem dinheiro. Mas a partir do momento que ela tem, ela ainda, né, merece ser atacada. Então, essas foram as coisas. E aí, eu até falei assim, né, que mudar a forma como a gente fala sobre dinheiro e como a gente enxerga pessoas com dinheiro é um ótimo primeiro passo. É um gigante primeiro passo. Então, para mais passos gratuitos, tem aqui esse podcast, tem o Instagram que eu abro, não vou dizer que é semanalmente, mas assim, eu tento fazer semanalmente caixinha de pergunta para falar desse tópico, né, dessa temática. E foi por isso também que eu criei o WAM, que é o Workshop de Abundância, Materialização e Dinheiro, porque falar disso é urgente. Existe
tanta distorção, que é urgente falar disso. Mas, tendo contextualizado, eu vou agora trazer a pergunta da pessoa, que foi a seguinte. Ela falou assim: Paty, ainda em relação à história do sorvete, você poderia dar um exemplo de qual seria o olhar mais normal ou bondoso sobre aquela situação? Um exemplo de um comentário bom? E sim, com certeza. Bom, dá pra alguém comentar e falar assim: caramba, que legal. Ponto final. Ou, nossa, que amor seu pai, adorei. Ou até, que legal, eu espero poder fazer isso pela minha filha um dia, né? Ou pela filha que eu não tenho, enfim, tanto faz. Ou por alguém que eu ame um dia. Se não é a sua realidade hoje, você pode ir lá e falar assim: nossa, que incrível. Isso me motivou a me tornar o tipo de pessoa, me abrir para isso, para poder ser a pessoa que vai fazer essa gentileza um dia. Então, dá para olhar para isso com, né, milhões de óticas, ou sei lá, perguntar também: nossa, né, o que levou você a ter que tomar sorvete? Que delícia esses sorvetes, hein? Aproveite. Sei lá, são tantas possibilidades de comentário, mas todos esses comentários que você pode simplesmente olhar primeiro como algo normal, né? Porque às vezes pode não ser normal para você, mas isso não significa que não possa se tornar normal para você. Isso... eu vou trazer essa última questão aqui, né? Quem for ler sobre a minha história, ou quem já tiver lido sobre a minha história lá no meu site, que eu vou deixar o link na descrição desse episódio, vai ver que eu cresci, apesar de estar já nessa fase sem dinheiro, né? Minha família já não ter dinheiro, mas eu cresci estudando nas melhores escolas de São Paulo, porque educação para o meu pai sempre foi, assim, a coisa mais importante do mundo. Então, até é engraçado, porque nesse terceiro comentário do exemplo do sorvete, onde a pessoa fala: às vezes o pai dela tá todo fudido financeiramente, né? Se endividou, mas fez a filha feliz. Meu pai fazia isso. Ele se endividava, ele tava todo fudido financeiramente, mas ele pagava a nossa escola porque pra ele era a coisa mais importante do mundo, que a gente tivesse acesso a uma educação excelente. Então, eu era a pessoa, eu e minha irmã, né? Enfim, nós éramos as pessoas que estudavam com pessoas que tinham muito dinheiro, tipo as pessoas mais ricas de São Paulo, consequentemente umas das pessoas mais ricas do Brasil, porque realmente eram escolas muito caras e muito especiais, né? Mas nós não éramos essas pessoas, tipo, nem de longe. A gente morava com a minha tia, depois a gente foi morar com a minha avó. Enfim, a gente não fazia as coisas que todo mundo fazia. Não tô dizendo que a gente era coitada, tá? Inclusive, eu não acho que ninguém é coitado, mas enfim. Só que a nossa realidade era muito diferente. Ela ainda podia ser melhor do que a de muita gente? Sem dúvida ela era. A gente já tinha uma casa, que não era nossa, mas enfim, a gente tinha um quarto. Tanto faz. Mas a questão não é essa, né? É só que, por ter crescido num meio com pessoas com muito dinheiro, eu via muito realidades que não eram a minha, como realidades normais. E isso foi super importante pra mim, porque eu olhava aquilo e falava assim: isso me inspira, eu quero viver isso, eu quero ter uma casa em tal lugar, de tal jeito, com esses acabamentos, com essas coisas, esses móveis, esse tamanho, essa quantidade de coisas, porque eu vejo que existem pessoas que têm isso, sabe? Então assim, isso não é normal pra mim hoje, mas não significa que não é normal para aquela pessoa e que não possa ser normal para mim. Então, realmente fazer um limão, fazer uma limonada de um limão azedo, né? Mas a gente sempre pode escolher com qual ótica a gente vai olhar para algo. Então, nesse exemplo do sorvete, eu posso olhar e falar assim: nossa, que ódio dessa pessoa. Eu posso olhar e falar assim: caraca, que incrível que isso é normal para ela. Eu quero que seja normal para mim também. O que eu posso fazer para que isso seja normal para mim também, sabe? E é isso. Inclusive, vou finalizar com uma dica, um exercício, na verdade, que eu passo no WAM, que é um exercício muito legal. Eu vou trazer esse exercício para Magic Box também, então senti em trazer aqui para esse podcast, para esse episódio. Que eu aprendi, inclusive, com uma seguidora no Instagram que me falou disso. Eu achei muito legal, então tô repassando essa informação. Que é o de trabalhar com afirmações, não são afirmações. Eu adoro trabalhar com afirmações, tipo você se olhar no espelho e falar algumas coisas,
Mas as afirmações são bem diferentes. E elas têm tudo a ver com essa parte do cérebro, de trazer novas sinapses, quer dizer, para o nosso cérebro. Sinopse de filme, né? Enfim. Então, nessa situação, até que eu falei, né? Como posso fazer tal coisa? Isso não é uma afirmação. Eu vou, então, refrasear essa pergunta, né? De me inspirar em algo e falar como é que eu posso viver esse algo sob a ótica das afirmações, para que você possa fazer também com tudo na sua vida, e sério, é muito legal. Então, quando você fala de uma afirmação, você está falando de algo que você possivelmente, né, ainda não vive, mas você gostaria de viver, e você quer a ajuda da sua mente, que é brilhante, né? A gente tem um hiper mega melhor computador do mundo aqui à nossa disposição. Só que muitas vezes a gente só não sabe usar direito, né? Usufruir desse acesso a essas informações, essas coisas todas, e a gente acaba repetindo muitos padrões de pensamento, enfim, e entrando em muitas limitações e crenças distorcidas e padrões que a gente só tá repetindo. Mas tá aqui, né? Realmente o nosso cérebro maravilhosão. E aí eu poderia falar o seguinte, olhar e falar, né? Nossa, que incrível que isso é normal para essa pessoa. Esses potes de sorvete, ou morar nessa mansão, ou o que quer que seja. Que incrível que isso é normal para essa pessoa. Quero que isso seja normal para mim também. Em vez de eu me perguntar como que eu posso fazer para ser normal, que já é uma boa pergunta na minha opinião, eu posso falar o seguinte, como que eu fiz para que isso fosse normal? Nas afirmações a gente trabalha com justamente uma noção de que você já chegou no lugar que você deseja. E você se pergunta, então você vai realmente se perguntar e falar assim, como que eu fiz para que isso fosse normal? Como que eu fiz para tornar normal a realidade de ter 5 potes de sorvete de R$50 ali em cima da minha mesa? Como que eu fiz para ser normal a realidade onde eu tenho 3 carros e uma mansão na praia e uma outra casa de campo incrível e a minha casa aqui na cidade? Como que eu fiz para que isso fosse normal? E o nosso cérebro, ele vai começar a trabalhar a favor disso. Ele vai começar a tentar te mostrar, né, te justificar, te ensinar o que você fez, sendo que você ainda não fez. Então eu acho isso muito sensacional. Quando eu penso, o que eu fiz pra, sei lá, esse ser o melhor lançamento de curso que eu já fiz até hoje, o meu cérebro começa a trazer respostas. Ou se eu falasse assim, ai, nossa, o que eu posso fazer pra ser o melhor lançamento? Ah, não sei. O que eu posso fazer? Não sei. Né? Mas como eu fiz para que isso fosse, o meu cérebro já enxergou, e olha que máximo, tem muitas coisas escondidas nas afirmações, né? Meu cérebro já enxergou esse lançamento sendo o melhor lançamento de todos. Isso já se torna uma certeza interna em mim. Então eu já tô ali, a parte da visualização, no processo de materialização, já tá, tinindo. Né? Como que eu fiz para isso acontecer? Já visualizei, já enxerguei, já tô vibrando naquilo, começo, né, a vibrar, a atrair aquilo, magnetizar essa situação. E aí meu cérebro ainda começa a trazer respostas, ele vai ficar ali matutando como que eu fiz, né? Então, daí vem um insight, nossa, eu lembrei que eu aprendi tal coisa, sei lá, em 2018, que eu acho que seria muito legal de usar agora. Ou, nossa, essa frase aqui, eu acho que foi a frase que eu usei, porque ela é muito legal. Então a gente faz com que o nosso cérebro, que é maravilhoso, e a nossa consciência, né, deve ser muito celebrada e não temida e não odiada. A gente começa a trabalhar em harmonia com isso, né? Começa a falar essa mesma linguagem. Então é isso, eu me despeço agora desse episódio que ficou muito especial, espero que você tenha gostado também. Eu trouxe muitas coisas bem, assim, viradas de chave minhas, que eu espero que virem chaves por aí também. E se você gostou, por favor, dê a sua notinha aqui no Spotify, você pode colocar suas 5 estrelinhas ali bem maravilhosas, ou as estrelas que você achar que merece, né? Mas isso é muito legal pra mim. E ainda mais legal se você puder compartilhar esse episódio do podcast, seja nos seus stories com outras pessoas, e marca pra eu ver, que eu vou ficar super feliz. Ou pra uma amiga que você olha e fala, nossa, você tem que ouvir a resposta da pergunta número 4 aqui, ó, pra você. Enfim, foi um prazer, e é sempre um prazer compartilhar. E a gente se vê no próximo episódio de Putz, Sou Bruxa, o seu podcast sobre materialização.
Ai, acabei de lembrar que eu não falei do meu arroba no Instagram, né? Tem sempre na descrição dos episódios do podcast. Mas se você não me segue no Instagram ainda, é o arroba patiputz, P-A-T-I-P-U-T-Z. Sim, tipo, putz, grila. E é o meu sobrenome. Ele é de origem austro-húngara, significa limpeza em alemão. E é isso aí. Um beijo!